O que a gente ia falar de vaidade, eu quero dizer a melhor frase do mundo sobre vaidade, porque ela vai juntar com Fatuíva, que é uma ilha das Marquesas que fica do lado de Nukuíva. Nukuíva, um dia a gente vai ter que fazer um episódio só sobre o Nukuíva. Nukuíva é o lugar onde o Herman Melville chegou em 1839, eu acho, e escreveu o livro Taipi, antes do Moby Dick, e onde o Robert Louis Stevenson foi por causa do Melville, e onde o Jack London foi por causa do Melville e do Stevenson, e onde o Conrad foi por causa do Melville. É a ilha mais importante da história da literatura de aventuras, Nukuíva. Fica do lado de Fatuíva. E o Herman Melville, o autor de Moby Dick, que eu acho que a gente já falou aqui, é o autor da melhor frase jamais escrita sobre vaidade, que eu garanto que vocês não sabem. Não sabem, né? Podem dizer, não sabemos. Não sabemos. Ou sabemos, pior, não sabemos que é dele. Pode acontecer também. Não, pior é que eu acho que tu não sabe. E essa frase deveria ser conhecida por todo mundo. Tudo é barro e vaidade. Por favor. Esse é o título do nosso... Acabou de nascer o título do nosso episódio. Tanta dificuldade, né? Tudo é barro e vaidade. Tudo é barro e vaidade. O homem foi feito de quê? De barro. Por que o homem virou, os seres humanos viraram o que viraram? Por causa da vaidade. É tudo barro e vaidade, mas voltará ao pó. Assim que tirar a vaidade, és feito de pó. Ao pó voltarás. O que nos impede de ser pó? A vaidade. O Claudinho Pereira... Novas palmas para mim. Agora tu vai aplaudir o Claudinho Pereira. O Claudinho Pereira é o DJ da Santa Ceia. Ele tem uma frase absolutamente maravilhosa e muito próxima dessa. Qualquer problema da humanidade. O Claudinho Pereira olha pra ti e fala assim, e ninguém sabe ainda exatamente o que tá acontecendo, e fala assim, ou é cu, ou é pó. Metaforiza isso. É isso. Sim. Pensa. Ou é alguma coisa mal resolvida, ou é outra coisa mal resolvida. E o pó, tu pode fazer o pó, não só como pó o pó É o excesso, né? É entregar-se aos vícios. É o pó. Agora, deixa eu falar de outro pó. O pó do Pablo Escobar. Arthur, deixa eu contar uma história pequenininha rapidinho. Tu viveu isso com a gente entrevistou o filho, na época, na Atlântica. Sério? O filho do Pablo Escobar, que mudou de nome. Era vaidoso? Zero. Mora em Buenos Aires. Ele renega a história. Ele mudou o nome, ele ganhou na justiça a mudança de nome. Na National Geographic, né? Ele fez isso. E aí a gente entrevistou o cara muito carinhoso, assim, eu, o Porã e o Rodrigo Adams, né? Nós três entrevistamos ele. E aí, o que aconteceu, cara? A entrevista em portunhol, né? Em espanhol, ele falava em espanhol, e os guris falavam em português, e eu falando em espanhol, né? Falando em espanhol com ele, beleza. Dei pra minha irmã. Fala um pouco em espanhol aí para os nossos ouvintes saberem que tu fala. E aí eu enviei para minha irmã. Um pouquinho. Para minha irmã, né? La entrevista. E ela estuda espanhol e ela decupou a entrevista. E ela devolveu a entrevista, decupada em língua portuguesa, e me mandou uma mensagem só para mim. Ela me chama de Tita. Em casa, meu apelido é Tita. E ela assim, Tita, quando for falar com alguém em espanhol, fala em português devagar que ele vai entender. Porque tu inventou 3 palavras que não existem em português e nem em espanhol. Eu criei 3 palavras que não existiam. E tudo se deu certo, tudo se comunicamos, eu não lembro. Eu vou pedir para elas 3 palavras e vou começar a usar isso aí. Mas isso é uma característica tua com outros idiomas, né? Uma vez a gente estava nos Estados Unidos, eu e o Potter no Texas, e aí estávamos esperando tenho vergonha dessa aí, tá, Peninha? Tenho vergonha uma palestra. Estávamos esperando uma palestra, não me lembro de quem era a palestra, mas era num daqueles grandes festivais americanos que tem filas intermináveis. Burning Man. Não, era o SXSW. SXSW. Texas, Austin, Texas. Naqueles convention centers que tem nos Estados Unidos, em Austin, tem um gigantesco e as filas fazem a volta, assim. E aí a gente estava lá esperando para entrar na palestra, e aí daqui a pouco chegou um funcionário do festival lá e desorganizou a fila. Tipo, não, vocês vêm para cá, não, vocês ficam e tal, você vai para lá. E aí desorganizou a fila e, cara, um monte de gente que estava atrás da gente passou na frente. Aí começou a rolar um desconforto, e aí o cara tava ali, e o Potter olhou pra ele, apontou o dedo assim, you man, you made shit. You made shit. E tinha um cara da Disney com um crachá, uns crachás gigantes, Disney onde o cara é. E o cara olhou assim, deu uma risada assim, tipo assim, ele tava do lado assim com a gente, vocês aí, o Potter, you made shit, ele... É isso aí.
You made por pura vaidade de achar que sabia. Tudo é barro. Como é que é a frase? Tudo é barro. Tudo é barro e vaidade. Tudo é barro e vaidade. Não, mas tem uma outra história com relação a isso. Porque sabe de onde é que veio isso? É que na ignorância de vocês... O bom de vocês serem ignorantes é que isso me permite explicar coisas... Não, é que a gente sabe que a gente é ignorante. Tu não conseguiria fazer esse programa com alguém vaidoso e ignorante. O pior é o ignorante vaidoso. Porque o ignorante vaidoso, ele não tem curiosidade. E nós dois somos ignorantes que ignoramos as coisas, não por vaidade, e sim por ignorância apura. Por isso que existe a expressão. Exatamente. Pura ignorância. Então, venha. É o seguinte, o Eclesiastes, né, que é um dos livros bíblicos lá, bababá, de provérbios maravilhosos, né? Tudo muda, bababá, everything changes, bababá. Tem a música do Birds, né? Daquela banda lá americana, tá? É em cima Birds do Eclesiastes. Birds com Y. E o Lawrence Ferlinghetti também tem um poema maravilhoso em cima do Eclesiastes, que é um texto bíblico clássico, né? No qual está escrito, tudo é vaidade, vaidade é tudo. Né? Partindo dessa frase, o Herman Melville escreveu, tudo é barro e vaidade. Mas o melhor é o Michel Montaigne. O Montaigne, né, o grande pensador, chamemos de renascentista, que morava numa torre, num castelo, onde ele ficava só pensando, que é uma história espetacular, escreveu ensaios. E um dos ensaios dele é sobre a vaidade. E ele fala pouquíssimo na vaidade ao longo de todo o ensaio. E quando ele foi contestado por intelectuais da época, também dizendo, você escreveu um ensaio chamado Vaidade, e pouco escreveu sobre a vaidade no ensaio. Ele diz, não, é o seguinte, o Eclesiastes explica que tudo é vaidade. Então, baseado nessa frase, eu escrevi sobre tudo. E ao escrever sobre tudo, estou escrevendo indiretamente sobre a vaidade.